Olá, irmãos. A paz do Pai Celestial e do primeiro filho da criação esteja com cada um de você que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo para falar a respeito das leis de morte. As leis abolidas, as leis de Moisés, que até os dias de hoje se praticam. Bom, irmãos, antes disso quero deixar bem claro: o Pai, o Criador Todo-Poderoso, enviou ao dono da terra, Moisés, o diabo, 10 mandamentos para o diabo e o povo dele, os filhos de Israel, o diabo. Irmãos, nosso Pai enviou 10 mandamentos e entregou ao dono da terra. E para que Moisés, o diabo, entregasse, passasse esses mandamentos aos filhos dele, de Moisés, o diabo, mandou exatamente para aquele povo. Aquele povo não praticava, não era reto perante o nosso Pai. Já tinham sido enganados por Israel, o diabo, conduzido ao deserto, praticando abominações acima de abominações, após abominações. Então, irmãos, bem claro, os 10 mandamentos do nosso Pai, nenhum desses mandamentos o Messias anulou. Nenhum deles. Os mandamentos do nosso Pai, o Messias cumpriu todos eles. Todos eles. Todos eles, irmãos. O único que vai ser cumprido, falta bem pouco tempo, é o sábado. É o dia de repouso do nosso Pai. O dia de repouso do Criador, que Ele reunirá todos os filhos de todos os lugares a estar com Ele no milênio, o sábado do nosso Pai. Porque o que o diabo criou, o que o diabo inventou na lei deles, na lei dele mesmo, fora dos 10 mandamentos, nosso Pai não enviou o mandamento para guardar sábado da terra. Isso é um sábado celeste. O diabo inventou o sábado aqui da terra, para as pessoas não fazerem nada, fazer um ritual, uma liturgia religiosa. Porém, o Messias foi bem claro o Messias. Esse sábado vocês guardam? Esse sábado aqui da terra? O meu Pai trabalha até hoje. Trabalha até hoje. Se ele não trabalhar, não temos fôlegos. Nós não temos fôlego, não temos o que comer. Então, o sábado de descanso do nosso Pai é o sábado celeste. Esse é o único dos 10 mandamentos que vai ser cumprido. Falta muito pouco tempo. Bem pouco tempo, irmãos. Aí, Porém, o diabo, Israel, criou muitas outras leis de morte, contravertendo, indo contra os 10 mandamentos do nosso Pai e blasfemando os mandamentos do nosso Pai. Então, os hipócritas ficam aí, mas os 10 mandamentos são de morte. Para de ser hipócrita.
então você está anulando as palavras do Messias. O Messias falou, eu não vim para abolir os 10 mandamentos. Entendo, eu não vim para abolir os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu vim para cumprir os 10 mandamentos. Cumprir os mandamentos do nosso Pai e os profetas. Os hipócritas estão falando que todos os profetas são do diabo. Realmente, se você for ler o Antigo Testamento, a maioria deles são profetas hebreus, profetas filhos de Israel, do diabo. Porém, ainda tem um pouquinho que nos restaram no Antigo Testamento ainda, que são profetas do nosso Pai. São profetas do nosso Pai. São poucos. Não estão todos os profetas que o nosso Pai enviou, não. Os 24 não estão. Mas alguns ainda são profetas do nosso Pai. Que são exatamente os que denunciam as obras dos filhos de Israel, as abominações, os pecados e as transgressões dos filhos do diabo. Então, irmãos, eu vou ler algumas leis de morte. Eu tirei algumas coisas do livro Êxodo e Levítico, pois são leis de morte, irmãos. Já digo logo, essas leis aqui, quem segue elas, lago de fogo, não tem jeito. E os hipócritas, que vocês param de falar que os 10 mandamentos são junto com as 600 leis de Moisés. Para de confundir os irmãos. Os 10 mandamentos do nosso Pai, o Messias veio aqui e cumpriu. Moisés que confundiu, pegou os 10 mandamentos e misturou o esterco dele, criou outras leis, senão se ele mandasse aquele povo cumprir os 10 mandamentos, o povo seria salvo. Não era esse o objetivo de Moisés, o diabo. O objetivo de Moisés, Israel, o diabo, Satanás, era conduzi-los ao mesmo lugar que ele ficará eternamente, lago de fogo, e escravizá-los, como escravizou muitas pessoas. E até os dias de hoje, as pessoas ainda são escravos dessa lei, escravos do diabo. Agora, os 10 mandamentos, quem cumpre os 10 mandamentos não são escravos. Não são escravos. Pois são resumidos, esses 10 mandamentos são resumidos em amor ao Pai, amor ao próximo e crer no Messias. São resumidos, mandamentos de vida eterna. Então, vou denunciar aqui, irmãos, algumas leis que Moisés criou para poder contradizer os mandamentos do nosso Pai. Leis de morte. Primeiro, Êxodo 21, capítulo 12 ao 17. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à tradição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vencer ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Irmãos, leis de morte, de destruição. Porque o nosso Pai enviou, não matarás. O diabo criou outras leis mandando matar. Então, só no versículo 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos. Aqui, irmãos, não é Deus. Assim, não é o Criador. Esse Deus aqui é o diabo. O diabo, Satanás. Então, mas o diabo lhe permitiu caísse em suas mãos.
Então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Bom, eu vou continuar aqui, desmascarando as leis de Moisés, o diabo. Êxodo, capítulo 22, versículo 18 ao 20. Ó, a feiticeira não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao diabo será destruído. Entendem, irmãos? Ó, no 19, quem tiver coito com o animal será morto. Quem tiver relacionamentos sexuais com animais será morto. Por que, irmãos? Que Moisés falou aquilo? Porque aquele povo lá, os filhos dele, filhos de Israel, estão tendo relacionamentos com animais. Olha só que absurdo. Aí ele, para controlar o povo, mandava matar, mas ó, a feiticeira não deixará de viver, porque se morrer praticando feitiçaria, necromancia, adivinhações, muitas outras coisas, se morrer assim, então já vai logo por água de fogo. Então Moisés, ó, mata logo, pedreja, mata logo, taca fogo. Ó, Êxodo 34, versículo 19 e 20. Olha só. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas, se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Irmãos, eu tirei essas passagens do livro de Êxodo, algumas delas, alguns dos absurdos que o diabo ordenou àquele povo para transgredir os mandamentos do nosso Pai, os 10 mandamentos, e não alcançarem a vida eterna. Então, Moisés e Israel fez aquelas pessoas de escravos e servas dele, servas do diabo. Eu vou continuar algumas passagens no livro de Levítico. Irmãos, tem muitas outras coisas, muitos outros absurdos. Eu só tirei algumas coisas só para denunciar as obras de Israel, do diabo, que a gente possa fazer uma peneira. Nosso Pai, o nosso Messias, ele disse, nada vai ficar em oculto. Então, estamos botando do lado do avesso as obras de Israel, Ismael e Azazel, os anjos caídos que controlam o mundo. Vamos botar do avesso as obras deles, do avesso, porque só vai realmente ser levado, ser jogado por lago de fogo junto com eles quem quiser ir. Porque ó, nós somos livres, o Messias nos deu a liberdade. Nosso Pai mandou os 10 mandamentos. Eu já digo a verdade, todos aqueles que seguem os mandamentos do nosso Pai vivem eternamente. O Messias resumiu em amor ao Pai, Criador, com todo entendimento, com todas as nossas forças, e amor ao próximo, como a nós mesmos, como a si mesmo, e crer no Messias. Então, ó, somos livres, só cumprir esses mandamentos. Já vos digo, será salvo. Será salvo. Só vai ser lançado no lago de fogo quem quiser. Irmãos, no livro de Levítico, eu tirei algumas passagens no livro de Levítico, só até Levítico mesmo. Depois os irmãos pegam Números, Deuteronômio, se for pegar Êxodo, Levítico, só para botar do lado do avesso as obras do diabo, as obras de Israel. Então, ó, Levítico no capítulo 6, versículo 8 e 9. Disse mais o diabo a
Moisés? Claro que o diabo é o próprio Moisés. Versículo 8. Ó, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Tá vendo? Moisés amava isso. Amava queimar os animais, estrangular os animais, enforcar os animais, tirar a tripa, vem fígado, tacar no fogo, ó, e cheirar, o cheiro dos animais queimados, o cheiro das crianças queimadas. Seitas, rituais que eles faziam, rituais. Aquele povo lá aprendeu a fazer e contaminou a terra toda com essas pragas, esses rituais malditos, essas leis de morte, de enganação. Ó, muito interessante também, ó, Levítico 12, versículo 1 ao 7. Olha só que absurdo, irmãos. Isso aqui é para as mulheres. Para as mulheres. Ó, tô avisando, vocês estão frequentando templos religiosos, seitas religiosas, qualquer um, sem exceção. Tô falando, ó, procede aqui do diabo, de Israel. Olha que absurdo. Ele fala, olha que absurdo. Olha que o diabo faz, olha que absurdo. Levítico 12, versículo 1 ao 7. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, e, cumprindo os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e, pela mulher, fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo. Ou seja, olha que Moisés e Israel fala: se uma mulher conceber um menino, será imunda 1 semana. Se ela conceber uma menina, será imunda 2 semanas. E não pode tocar no santuário, não pode tocar em coisa santa, não pode, vai ficar mais de 1 mês para se purificar. Irmãos, olha que absurdo. Olha que se fosse nos dias de hoje, pense, sua esposa vai, tem a menstruação, uma coisa imunda, uma pessoa imunda. Que absurdo, irmãos. Tu vê como é que esse Moisés e Israel é preconceituoso, é maligno mesmo. Ou seja, aí a mulher que gerou uma criança, uma coisa tão linda, coisa tão maravilhosa, irmãos, que o nosso Pai permitiu a nós, aos homens, irmãos. Falo homens no contexto geral, quero dizer a humanidade. Coisa maravilhosa é uma mulher dar uma luz
a uma criança. É uma coisa tão pura. Criança que nasce pura, irmãos. Santíssima aos olhos do Pai. Santíssima, sem pecado. Maravilhoso esse feito. Nosso Pai criou isso. Nosso Pai criou. E analisem o que o diabo fala. Se tiver filho, se tiver menino, é imunda uma semana. Se tiver menina, é imunda 2 semanas. Olha que absurdo. Depois de 30 e poucos dias, vai lá a mulher, leva para o sacerdote levita lá na época, o sacerdote levita, cordeiro, pombinha, rola, para matar os animais, sacrificar para o diabo, para Israel, para ela ser purificada do pecado. Então, Israel falava, se mulher tiver filho, é imunda, é pecado, é pecadora. Absurdo, né, irmãos? Se ela for ficar menstruada, ela será pecadora, imunda. Coisa mais maligna que o diabo fez com essas leis. Mais absurdas. Então, aí os sacerdotes, os líderes religiosos, os hipócritas, esses pastores aí, faziam, aí pegava os animais, tacava fogo nos animais, agora vai em paz, que agora você está purificada do pecado. Absurdo, né, irmãos? Absurdo. Vamos lá, vou continuar. Levítico, capítulo 17, no versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Vendo, irmãos? O que Israel, o diabo fala. Se comer lá o sangue do animal, beber o sangue do animal, você está bebendo a vida do animal, então você vai ter que ser eliminado. Já mata logo. Que o diabo e Israel não quer ninguém bebendo sangue do animal. Continuar, irmãos. Levítico, capítulo 20, versículo 14 ao 17. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua filha, levará sobre si a sua iniquidade. Leis de morte de Israel e diabo. Absurdo. Se pecar, se fizer tacar fogo nas pessoas, elimina o pecado. Entendem, irmãos? Vocês estão analisando tudo isso? A maldade de Israel, Azazel e Ismael, anjos caídos, maldosos. Irmãos, Levítico capítulo 26, versículo 6 a 8. Olha o diabo falando, Israel: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra.
E pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Vê, irmãos, que Israel, o Deus da guerra lá, Javé, Jeová, é Israel, o diabo. Estão falando, não é Javé superior a Israel, Azazel e Ismael. Javé, Jeová, ele é superior, ele formou o homem. Ele formou as plantas, as nuvens, as águas. Vocês são hipócritas, vocês estão falando isso. Estou avisando para vocês. Está querendo dar glória a demônio? Hipócritas. Nenhum diabo fala que... Nenhum diabo fala que o Pai e o Messias é um só. Então o diabo, ele mesmo, ele assume que o Pai é um homem, o Messias é o Filho, é um homem também. São um, irmãos, só são um em espírito, em entendimento, em amor, em compaixão, em piedade. Nisso eles são um, eles são idênticos. Mas, irmãos, não confundam em falar que é um só. Aí, você fala que o Messias é o Criador, é a mesma coisa, as duas figuras representam um, vocês estão anulando o Messias. Não tem essa salvação. Estou falando para vocês. Todo aquele que negar o Messias não tem acesso ao reino do céu. Você falar que o Messias, o Filho, é um, junto com o Criador é um, é só uma pessoa, que o próprio Criador se fez carne e veio aqui na Terra, vocês estão mentindo. Estão anulando o Filho, o Messias. Todo aquele que anula, que nega o Filho, não tem acesso. Essa é a lei da graça. Essa é a lei da graça que o Messias nos deu. A graça é essa. Crer no Filho. Quando os hipócritas religiosos perguntaram qual que devemos fazer para executar a obra de Deus, o Messias falou, a obra do Pai é que creia no Messias. Creia no Messias. Creia no Messias. A obra do Pai é que creia no Filho. Pai, Filho. Irmãos, vou chegar a uma parte, eu vou ver uma das mais interessantes, principalmente para vocês que de repente estiver saindo de alguma constituição religiosa, denominação, tais como judaísmo, catolicismo e protestantismo. Hoje vocês vão analisar aqui quem foi que instituiu os dízimos, que hoje é dinheiro que estão para pastores, papas, padres, bispos, falsos apóstolos, falsos profetas. Então, vou avisando, você está dando dízimo para ir para o lago de fogo. Ir para o lago de fogo, junto com esses anjos caídos. Quem instituiu esse dízimo foi o diabo. O diabo, é uma lei do diabo. Está cumprindo a lei do diabo? Lago de fogo, hein? Infelizmente, lago de fogo. Levítico capítulo 27 é o último, do versículo 30 ao 33. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Ó, já é o diabo. Mandou dar os dízimos.